felicidade, que não vai pegar um dinheiro. Olha isso. Salva o bolsa, família. Então, é isso. Quando você não vota, quando você, classe média, não vota porque você desistiu da política, ela vai votar. E o candidato dela vai ganhar. Você consegue entender o problema? E o outro problema, parece que mais pessoas que são dependentes do Estado, parece que é o foco desses políticos mesmo. Tipo, eu não tô nem culpando ela, eu acho, tipo assim, é triste, mas, tipo assim, eu não tô culpando. Ela é tão vítima quanto a gente, Renan. Exato, ela é exatamente isso. Só que a única coisa que tem como fazer a gente se salvar e salvar ela também é, primeiro, voltar a ter revolta. Segundo, voltar a se interessar. Eu sei que para muitos é um saco esse assunto de política, mas voltar a se interessar. E terceiro, fazer parte, participar das eleições. Participar de um projeto, de algum partido que você identificar que tem um projeto de país. Infelizmente não tem. E aí eu vou puxar o saco de novo, mesmo sendo do MBL, mas é a realidade, velho. O único movimento político, não um partido ainda, mas o único movimento político que realmente tem um projeto de país é o nosso. Você gostando ou não. Renan, fala um pouquinho pra gente da Academia MBL. Hoje a gente está, de novo, mais um ano de sucesso. Se eu não me engano, foram mais de 2.000 alunos. A gente está na Academia MBL. Infelizmente já fechou já as inscrições, mas você pode colocar na lista de espera e acompanhar também o MBL. Mas é um curso de formação de políticos. Porque esse é um déficit, como eu tinha falado. A gente não tem bons políticos. A gente precisa ter bons políticos. Isso é uma... Foi tão demonizado o cargo a palavra político como se fosse uma bosta, mas todo país precisa de político. E a gente precisa formar os nossos bons políticos, que infelizmente não existe, não tem. E a dificuldade é muito grande, tanto por conta dessas famílias que controlam tudo, dessas famílias que têm um poder. É uma barreira muito grande. E aí tem uma outra barreira que é a compra de voto. Nova York. Uma outra barreira que é a compra de voto, a outra barreira que é o fundo, é o fundão. Então, assim, são várias barreiras que impedem uma pessoa que realmente tem vontade ou que tem conhecimento de entrar nisso. Então, às vezes, a gente tem até boas mentes no país que são conhecidas nacionalmente. Por exemplo, o Rock, que já foi deputado estadual hoje, não tem mais vontade de entrar na política. Infelizmente, a gente perdeu uma mente brilhante. Eu não sei se ele tem vontade de voltar ao cargo político. A gente tem, por exemplo, o Sergião Foguete, que é um gênio, que faz um trabalho incrível. Não, eu acho que todas as melhores mentes precisam entrar na política. Mas, tipo, é um cara que poderia estar mais por dentro da política. Eu sinto que ele tem se aproximado muito do MBL, fico muito feliz por isso. Espero que essa parceria aumente, porque nós temos muitos projetos que ele concorda, que eu não sei se é aluno dele, mas sempre faz vídeo com ele. Qual é o nome dele mesmo, o Sam? Isso, inclusive, deixa eu colocar minha câmera aqui. Inclusive, mandar um abraço aí pro Henrique. Que trabalha junto com o Sergião Foguetes. É um cara nosso, um cara que tá conosco no Livro Amarelo, tá escrevendo a parte dali de política, né? Política espacial, né? Então ele tá nessa área aí no Livro Amarelo. Perfeito. E assim, a formação de alunos é um trabalho muito difícil, muito árduo, porque você tem que fazer... São pessoas que a maioria são voluntários, trabalho voluntário, então a pessoa tem que gravar, tem que se interessar, tem que estudar. E a gente tem uma qualidade humana muito grande no MBL. O MBL tem uma capacidade de encontrar essas pessoas e isso é o nosso diferencial. Por isso que eu tenho certeza, não tenho dúvida, que a médio e a longo prazo a gente vai chegar no poder. Porque a gente realmente consegue falar com todos, e a gente consegue atrair essas pessoas, e com o partido eu acredito que isso vai aumentar ainda mais. Isso já vem acontecendo. Se você parar para perceber, muitos youtubers já estão se aproximando do MBL, muitas pessoas grandes estão se aproximando do MBL, e a gente vai crescer com a missão. Então, além do convite de se revoltar, é um convite de vir nos conhecer, venha participar desse projeto. A gente tem o Livro Amarelo, a gente tem a Revista Valete, que está ali na mesa, não vou conseguir pegar agora, porque senão eu tenho que levantar, mas enfim. Venha participar desse projeto para a gente derrotar esse tipo de gente. Porque a gente só consegue derrotar esse tipo de gente com muito estudo, com muita dedicação, com muito trabalho. Porque ganhar do jeito que eles ganham é fácil, cara. É só você falar o que todo mundo quer ouvir, pô. É só você falar, olha,
eu vou fazer um programa que todo mundo vai ganhar R$ 1.500 sem fazer nada. Aí todo mundo, eu quero, eu vou votar. Ou melhor, uma coisa que aconteceu, todo mundo vai voltar a comer picanha. Cadê a sua picanha, irmão? Sabe o que está acontecendo? Você não vai se aposentar. E aí eu vou pedir também para o Sam colocar um gráfico, que é um gráfico antigo, é um gráfico de 2014 sobre aposentadoria, de quanto o Brasil gasta por PIB, em porcentagem por PIB, comparando com os outros países e em que situação a gente está e aonde a gente vai chegar. E você, que não é da geração boomer, por exemplo, você que nasceu de 1990 para frente, eu tenho uma péssima notícia, eu vou mostrar uma péssima notícia para você. Tu consegue achar isso, Sam? Não sei se tu... É um gráfico... Isso, perfeito. Vamos lá. Isso aí eu aprendi na minha pós, há muito tempo. Esse gráfico é antigo. Eu tentei pegar um atualizado, mas não tinha. Esse gráfico é de 2014, na época da Dilma. Esse gráfico diz o seguinte, a parte de baixo, ele fala sobre... A parte de baixo é sobre a idade, em porcentagem. Então, assim, quantos por cento aquele país tem de pessoas acima de 65 anos? Então, nesse gráfico, o Brasil, ele é um país jovem. Ó, o Brasil, nesse gráfico, ele está com uma porcentagem próxima de 12%. Naquela época, significava que 12% da população brasileira era acima de 65 anos. Só que o Brasil, ele gastava na época acima de 12% do PIB em previdência. Para você ter uma noção, a Itália e a Grécia, elas são muito velhas naquela época. A população, mais de 22% da população da Grécia e da Itália tinha mais de 65 anos. E olha quanto eles gastam, 16%. Esse último aqui embaixo, que é o isolado acima de 25%, é o Japão. Olha o Japão, é porque não está escrito, mas eu sei que é o Japão. O Japão tem uma população mais idosa do mundo. Naquela época, mais de 25%, deve ter uns 27% da população idosa. Eles gastavam em torno de abaixo de 10% do PIB, coisa de 9, alguma coisa. O Brasil gastava 13%, uma população de só 10% da população é acima de 65. Hoje, a situação é muito pior. Aí vem a outra imagem, que é uma notícia que saiu hoje do INSS. Eu mandei junto com essa aí. Aí vem a notícia. Com o envelhecimento da população, o governo prevê que rombo do INSS vai quadruplicar em 75 anos. Tipo assim, o problema não é só o rombo do INSS. O problema não é só a roubalheira que está tendo no INSS. Isso só agrava o problema. O problema é o sistema do INSS. Por quê? Você precisa de pessoas trabalhando para pagar as pessoas que não trabalham. Antigamente, quando as pessoas tinham 6, 7 filhos, ok, a conta fechava. Porque você tinha menos idosos, mas muito mais pessoas trabalhando. O problema é que essas pessoas que têm 7 irmãos, 5 irmãos, essas pessoas não estão fazendo filho. Eles têm 1, 2 ou um cachorro. Ou às vezes 5 cachorros. Não tem filho. Aí sabe o que vai acontecer? Conforme as pessoas vão se aposentando e tem poucas pessoas para trabalhar, além do problema de mão de obra que o Brasil vai ter, a gente vai ter que sustentar um monte de aposentado, que desses aposentados inclui uma elite muito grande, como juízes, desembargadores, que ganham R$45 mil por mês, R$46 mil por mês, que se aposentam com 49 anos, que não é nem idade para ser aposentado, ou servidores públicos da elite, do servidor público que ganha 15 mil, 16 mil, valor cheio, sendo que eles se aposentam cedo. Sabe o que vai acontecer? Vai precisar de outra reforma. E aí, o governo novo que entrar, que vai fazer uma nova reforma, já vai começar com uma popularidade baixa. Porque ninguém quer se aposentar com 75 anos. Mas é o que vai acontecer. 75, daqui a pouco vai ter que ser 78, daqui a pouco vai ser 86. E aí, a média de vida do brasileiro vai ser igual de aposentadoria. É isso que vai acontecer, pô. Porque não é sustentável. O certo, o correto, na minha visão, seria uma previdência onde cada um iria pagar pela sua própria aposentadoria. Então, teria um fundo onde você poderia ter liberdade de escolher quem vai gerir esse fundo. E se no futuro você não conseguir se aposentar com valor, pelo menos salário mínimo, aí o governo complementaria. Pô, ia ser ótimo, porque cada um ia ser responsável por você mesmo e o governo seria um garantidor caso a pessoa não chegue. Mas não, a gente tem uma aposentadoria. Eu vou dar um exemplo. No Canadá, não existe essa história de aposentadoria acima do salário mínimo. Na verdade, lá é o contrário.
A aposentadoria no Canadá, você recebe menos que o salário mínimo. Por quê? Na lógica deles, e a lógica correta, que infelizmente eu reconheço que não tem como fazer isso aqui no Brasil, não tem como, isso aí não vai acontecer. Mas lá a lógica é, você tem a vida toda para conseguir fazer seu pé de meia. Você conseguir juntar dinheiro. Aqui, como o Brasil não tem nenhuma intenção de colocar na educação, a criança não sabe nem fazer conta básica de matemática, infelizmente, na maioria dos casos. Aqui no Nordeste, a média, acho que é 12% de analfabetos. E eu não vou dizer nem os analfabetos funcionais. Renan, eu posso... É que lá no Canadá, só fazendo um complemento do que você falou do Canadá, primeiro, né, número 1, existe uma cultura. Sim. Então existe, o que o Renan comentou mais cedo, antes, né, de mim, existe a cultura de você saber que você vai se aposentar em algum momento e, portanto, você precisa se programar. Então existe isso. E também existe o fato de que, por existir essa cultura, o canadense usa o que eles chamam de mortgage lá, né? Que é a hipoteca. Eles usam a hipoteca como aposentadoria, ou seja, eles durante a juventude eles compram uma casa, hipotecam uma casa no centro da cidade. Eles vão vivendo a vida toda pagando essa casa. E no final da vida deles, quando eles querem se aposentar, eles vendem essa casa, compram uma casa mais afastada e vivem do restante do dinheiro. Porque lá a casa valoriza, o imóvel valoriza muito durante a vida deles. Então eles conseguem fazer isso também, né, Renan? Exato. Porque existe uma cultura, um planejamento. Aqui não tem. E o pior de tudo não é só não ter. O pior de tudo é que não existe nenhum incentivo para mudar essa realidade. Sabe qual é o incentivo que inventaram? Pé de meia. Você incentiva um garoto que recebe R$200 por mês a gastar os R$200 por mês, pô.